Olá galera do Alpha Trader, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é Eliel Souza, trader profissional há 6 anos de mercado. E o nosso propósito aqui é oferecer a vocês conhecimento para buscar oportunidades claras e estratégias vencedoras nas operações de day trader, tanto no índice quanto no dólar. E nesta aula de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer R$150 por dia nas operações de day trade. O que é isso mesmo? R$150. É uma boa renda para você? Significa um bom salário para você? Para alguns não, mas para outros é bem significativo esse valor. Imagine você 20 dias de operações lucrando 150 por dia. No final do mês, você vai ter um rendimento extra de R$3.000. E esse período é muito favorável para trabalhar nas operações de mercado. Nós estamos num processo desafiador, tempo de pandemia, muita gente sendo demitida, outros perdendo o seu emprego, e ele precisa buscar uma renda extra, e o home office, trabalhando a partir de casa, está sendo agora muito procurado nesses dias atuais. E o que é o mercado financeiro? É exatamente isso, uma oportunidade para você trabalhar a partir de sua casa, operando no day trade, buscando oportunidades claras e definindo um rendimento que de fato você quer ter para a sua vida. E eu coloco essa proposta de 150 por dia porque exatamente com um capital não muito alto, você aplicando, suponhamos aí um valor de R$1.000 que você tem para aplicar no mercado, é possível sim você levantar um rendimento de R$150 por dia. Primeiro, com a mentalidade correta, com a postura correta, com a atitude correta, com a metodologia correta, com a disciplina correta. E é isso que nós vamos ensinar vocês nesse vídeo. Aproveite já para se inscrever no canal, dá uma curtida para que o alcance dessa publicação chegue em vários lugares e a diversas pessoas que precisam encontrar uma oportunidade para poder crescer e aumentar o seu rendimento. Então vamos juntos nesta aula de hoje. Um grande abraço a todos. Então pessoal, conforme eu falei na abertura desta aula, nosso propósito aqui é ensinar o trader a conseguir um rendimento de R$150 por dia nas operações de day trade. Qual é a dificuldade de muitas pessoas para avançar no mercado, para prosperar no mercado? Uma das grandes dificuldades é que a maioria das pessoas que começam no mercado financeiro, ao ver a propaganda de uma corretora, ele vislumbra aqui um sonho de ficar rico, de se tornar milionário. E na mente do leigo, isso é muito fácil. Só que a realidade do dia a dia do trade vai comprovar que não é. Ah, é fácil ganhar dinheiro no mercado. Não é fácil. É mais fácil você perder o seu dinheiro do que ganhar. Por que que eu digo que é mais fácil perder? A maioria das pessoas que entram no mercado não entendem nem compreendem como que o mercado funciona. Ele vem baseado no achismo. Ele olha um candle de queda e diz, não, agora vai descer. E de repente o mercado não desce, mesmo ele vendo um candle de queda. E ele acredita que, dando a ordem naquela hora, ele vai lucrar, faz uns pontinhos, daqui a pouco reverte toda a tendência e ele fica encabulado. Por que que virou tudo e ele, ao invés de zerar a sua posição, entendendo o stop, continua numa ordem que está tirando o dinheiro dele, fracassa e algumas pessoas chegam a quebrar a banca. Isso eu estou aqui resumindo situações, existem muitas outras ainda. Como também pessoas que colocam um capital pequeno e querem operar com a quantidade de contrato, além daquilo que o capital dele proporciona. Olha aqui ao lado, aqui, ó. Aqui nós temos o lugar onde colocamos quantos contratos podemos entrar numa operação. Então você está vendo aqui o número 5. 5 contratos, a cada 100 pontos você faz R$100. Só que você precisa entender que a cada 100 pontos, contrário à sua ordem, você vai perder R$100. Aí veja aqui sinalizou uma venda. Ó, subiu, veio 2 candles de queda
E alguém poderia até ter vendido aqui. Eu estou falando aqui num falso rompimento. Aí alguém vende aqui com 5 contratos, logo em seguida vem um quilo de força para cima. Ó, 400 pontos subiu contrário à ordem. Então, com 5 contratos, a pessoa estaria aqui perdendo R$ 400. Pensa alguém com R$ 1.000 operando 5 contratos em uma ordem, ele vai perder aqui R$ 400, vai ficar só com R$ 600 do seu capital. Aí ele vê isso aqui subindo e diz, não, agora vai subir, vou comprar. Aí logo em seguida o mercado desce, 700 pontos. Se ele continua com 5 contratos, sai todos os R$ 1.000 dele e ainda fica devendo a corretora. Então, qual é a nossa proposta na aula de hoje? Exatamente fazer você evitar esses erros. Posteriormente, eu vou gravar uma aula que eu vou abordar sobre 4 erros que eu deveria saber, erros a evitar que eu deveria saber antes de começar a operar e a trabalhar no mercado. Mas hoje eu vou falar com você que já está trabalhando, não está conseguindo prosperar, não está crescendo. Muitos de vocês já tiveram experiências vencedoras e também não souberam segurar o lucro. Foram movidos pela ganância, e a ganância fez você acreditar que no mesmo dia você poderia ganhar mais, e aí você, às vezes, teve um faturamento bacana numa operação que você fez, e logo em seguida procurou uma nova entrada, levou stop, perdeu o que você ganhou e ainda perdeu um pouco do seu capital. Todo trader já viveu essa experiência, inclusive eu. Tá? Eu não escondo isso de vocês, não. Eu tenho compartilhado os meus erros para que vocês não cometam as mesmas coisas que eu fiz quando eu estava iniciando. Então, Eliel, o que eu preciso fazer para ganhar R$ 150 por dia, tendo um capital de R$ 1.000 em minha conta? A primeira coisa que você precisa fazer é mentalizar a quantidade de pontos que você precisa alcançar para ter esse valor. R$ 100 você precisa de 500 pontos, ok? A cada 500 pontos com um contrato, você faz R$ 100. 250 pontos, você faz 50. Então, você precisa de 750 pontos no dia para conseguir fazer R$ 150. E isso é possível? É. Como? Definindo o seu objetivo e criando uma estratégia com um método vitorioso para você alcançar. E esse método que eu vou passar para vocês é trabalhando nos gráficos de 5 minutos. Então, qual é a primeira estratégia que você vai fazer? A primeira estratégia é, nos 30 primeiros minutos do mercado, você não deve fazer nada. Porque o mercado está se configurando, está começando. Olha aqui a abertura de um mercado. Ele abriu em alta em relação ao dia anterior. Aí quando abre em alta em relação ao dia anterior, o leigo chega aqui e fala, não, vai dar alta, eu vou comprar. Aí ele vai comprar aqui, entra comprado, olha o quanto que ele desceu. Logo na abertura, 800 pontos. Então aqui o leigo não deve comprar, nem vender. Ele precisa esperar o mercado se configurar, dizer o que ele vai fazer durante aquele dia. Nesse ambiente aqui, a gente fala que é um ambiente de consolidação, onde ele sobe quando bate nessa região que a gente chama de suporte, onde forma um fundo. Toda vez que o preço chega caindo aqui, as forças compradoras não permitem que ele desce mais. Aí, se ele não vence um suporte, ele vem testar regiões, de resistência. Aí ele repica. Então é preciso esperar fazer esse movimento para você buscar uma entrada clara e dar poucas ordens para conseguir os pontos que você precisa. Então, no gráfico de 5 minutos, existem algumas formas de você poder ter entradas seguras. Veja bem, aqui passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 candles de 5 minutos.
ok? Aqui eram 10h15 da manhã, então passou 1h15 da abertura do mercado para poder buscar fazer alguma coisa. Então aqui ele abriu, foi descendo, descendo, deixa fazer o movimento de descida, ele perdeu as médias aqui de 26 períodos, 9 períodos, testou a média de 200 e se manteve acima dela. Então, quando está acima dessa média de 200 períodos, o mercado ainda está com uma tendência compradora. Isso em qualquer gráfico. Tá? Tanto no 15, no 60, no 5, no 1 minuto, se ele se manter acima da média de 200 períodos, aquele tempo gráfico, está com uma tendência compradora. Se ele ficar abaixo da média de 200 períodos, está mostrando uma tendência vendedora. Aí você deve buscar abaixo dessa média, venda. Acima dela, compra. Faz sentido para vocês? Muito bem. Só que ela não é referência para entrada, ela é referência de tendência. A média referência de entrada é a média de 26 períodos, essa média rosinha aqui que vocês estão vendo. Ó. E a média de 9 períodos é referência de stop. Quando perde ela, quem estava comprado, ela foi perdida aqui. Então, estopou quem estava comprado. Ok? Quem estava vendido, quando perdeu a média aqui, stop. Então, observa. Toda vez que fundos são respeitados, vai se testar resistência. Então, aqui, perdeu esse fundo, não perdeu esse fundo, e ficou essa resistência aqui do 104.550. Qual o método que você pode pegar nos 5 minutos? Coloca uma linha nos fundos, veja esses padrões. Quando você vê essa lateralização, traça uma linha. Quando você vê essa lateralização na resistência, traça outra linha em cima da resistência. Aí você vai aguardar no gráfico de 5 minutos um candle que feche abaixo do suporte ou um candle que feche acima da resistência. O candle que fechar acima da resistência é a referência para você vender, para você comprar. Então você quer fazer 150. Então ele fechou acima aqui, ó, fechou acima da resistência. Você vai engatilhar uma ordem de compra. Aí eu aconselho você com R$1.000, põe 2 contratos aqui ó, no rompimento do candle. Não dá para colocar aqui que o gráfico está deslocado. Você engata aqui uma ordem de compra. Ele fechou em 104.650, 104.660 seria a sua ordem. Como também você pode comprar mercado. Fechou acima aqui, compra mercado. E o stop? O stop está aqui, a base do candle ou a média de 9 períodos. Você pode colocar também um stop de 100 pontos. Se ele voltar a fechar abaixo da linha de resistência, você pode sair também. Seria esse candle aqui o stop dessa entrada. Então, quando você entra com 2 contratos, põe uma parcial de 100 pontos. Ó, a parcial estaria nessa entrada. Você entra com 2 contratos, o alvo final seria aqui, ó, aqui em cima, na abertura do dia. Ele quase chegou lá, ficou a 120 pontos. Então, entrou, pega a parcial, entrou com 2 contratos. A parcial é a realização da metade da sua operação. E ela vai fazer a ordem que entrou aqui vir para cá, 100 pontos abaixo. Já diminui seu risco na entrada e ainda você segura um pouco dos pontos. Então, aqui, realizando a parcial, você já fica com 200 pontos nessa entrada de compra. Você precisa de 750 pontos, então fica faltando ainda 500 pontos. Fez a parcial, deixa a ordem seguir. Ó. A entrada aqui chegou a fazer 400 pontos. Então, nessa operação, você tem que segurar pelo menos 250 pontos. Ó, subiu. Andou 250 pontos, você já engatilha o stop aqui para não devolver esses 250 pontos. Com 250 pontos numa primeira entrada, você já tem R$50 no bolso e sem estresse. Aí já teria pego o seu stop, subiu lá, pegou o stop aqui, 250 pontos ficou garantido.
Fez uma operação, foi bem sucedido? Aguarde uma nova entrada. E eu aconselho você não dar uma nova entrada assim que terminar uma operação. Espera pelo menos 30 minutos, uma hora para você buscar uma nova entrada. Aí você vai observar o que o mercado vai fazer. Você vê que ele renova aqui um ponto mais alto, mas não renova a máxima. Em relação ao dia, à abertura do dia, ficou um novo topo, mas abaixo do topo do dia, o primeiro topo do dia. Aí você vê que ele desceu aqui, ele respeitou essa região, formando o quê? Um novo suporte. Um novo suporte. Aí você vai ter uma opção para comprar ou vender. Aqui em cima uma nova resistência. E aqui na base um novo suporte. Que suporte é esse? Exatamente isso aqui que era a resistência, ó, que foi vencida nesse candle, agora se transforma em suporte. Aí você está acompanhando a operação. Quando vem um candle de força e fecha acima dessa resistência, aí seria uma entrada para compra. Mas observa que bateu nessa região, respeitou. Desceu uma vez, desceu duas vezes e fecha onde? Abaixo do suporte. Então, onde é a entrada? Rompimento. Você entra aqui vendido, coloca uma ordem de venda, ou pode vender a mercado, aperta a boleta, vende a mercado, 2 contratos, põe para um, 100 pontos, aonde está aqui, ó, 100 pontos no suporte, a parcial. Aí você já vai segurar 200 pontos nessa operação. O mercado vai andando, você já coloca o stop em 250 pontos de descida. Deixa aqui nos 250 pontos e deixa descer o fluxo. Se pegar o seu stop, você já está aqui com a parcial mais 250 pontos, 400 pontos fica para você na operação. 400 pontos significa o quê? R$80. R$80 mais 50, R$130 você já tem aqui numa entrada. 2 entradas você tem de R$150. A parcial é para ajudar você a seguir dentro da tendência. Então você observa que essa entrada, ó, ela fez 600 pontos. 600 pontos mais 250, 850 pontos. Quanto que é 800 pontos? R$160. Em 2 ordens, você fez R$160, usando essa metodologia. Então, traça a linha acima da resistência, uma linha abaixo do suporte. Quando o candle fecha acima da resistência, no rompimento dele, a entrada, põe a parcial de 100 pontos, sempre que dá a entrada, sempre faz 100 pontos. Então, aí você faz a parcial, segura, já reduz o stop, o risco da operação. No caso aqui, a entrada é aqui, onde está o stop? A base do candle. Aqui, ó, esse é o candle que deu a entrada. Então, se voltar e fechar acima dele, você tem que sair fora, porque aí azedou a entrada. Você não pode entrar numa operação sem stop. E outro detalhe sobre o stop. O seu stop não pode ser maior do que o seu objetivo. Então, se o stop aqui tem 200 pontos, que é o tamanho desse candle, você precisa ter um alvo pelo menos de 600 pontos. É o gerenciamento de risco-retorno. O risco não pode ser maior do que o retorno. Aí isso funciona em todo momento no gráfico? Em todo momento no gráfico. Veja aqui de novo, ó. Vamos olhar aqui embaixo. Quem perdeu aquele movimento, olha o suporte, coloca o candle aqui, ó, no suporte, a linha no suporte, e onde tem uma resistência? Aqui, ó, resistência. Fechou acima dela? Entrada. Aonde? No candle que fechou acima. Compra aqui. Parcial 100 pontos. Ó. Fez parcial, mas não seguiu. O stop veio aqui. Então, aqui foi uma operação que o cara sai no 0 a 0. Novamente aqui, outra entrada. Ó. Venceu o suporte. Nesse candle. Ó. Vamos observar o poder do rompimento do suporte? Vem um candle aqui. Ó. Esse candle fechou abaixo desse suporte. Fechando abaixo, no rompimento do candle, você entra. Faz a parcial de 100 pontos. Ó, 100 pontos, fez. Deixa seguir a tendência da ordem. Quantos pontos que fez essa entrada? 1000 pontos.
1.000 pontos com um contrato, R$ 200. Agora, você fez o seu objetivo no dia, o que você tem que fazer? Põe o dinheiro no bolso, desliga o computador. O erro é que muita gente pega uma entrada dessa aqui, igual eu estou explicando a vocês, faz 1.000 pontos, aí logo em seguida ele já quer comprar. Ah, já desceu muito, vai subir mais. Aí vem esses candinhos aqui, ó, esses candles menores, ele acha que já vai subir. Aí ele vem aqui e compra. Olha o que acontece. Porque perdeu um suporte. Quando um suporte é perdido, é um sinal de que o mercado vai descer. Quando uma resistência é vencida, ele vai subir. Então você precisa buscar essa oportunidade dentro da tendência. Eu estou dando uma metodologia aqui de resistência e suporte. Assistam os vídeos que eu vou deixar abaixo, o poder do pivô, o poder das médias de 200, 26 e 9 períodos para as operações. Então, se você tiver paciência, abrir o mercado, não faz nada, espera criar resistências e suportes, você vai ter referência colocando essas linhas. Quando um candle fecha abaixo delas, no rompimento você entra. Quando fecha acima, olha aqui o dia de ontem. Vamos ver aqui nesse dia de ontem. Ó. Olha isso aqui. Nós temos entradas aqui também. Deixa eu pegar a linha, trazer aqui para baixo para mostrar para vocês como que é eficiente essa entrada nos rompimentos de suportes e resistência. Olha aqui, ó. Aqui é resistência, aqui é suporte. Esse candle aqui fechou abaixo do suporte. Então aqui, venda mercado, olha os pontos. 400 pontos. Com um contrato, R$ 80. Aqui fechou acima da resistência, ó. Que era um suporte. Quando ele desce, cria um novo suporte aqui. E forma uma resistência aqui. Ó, que era um suporte, agora vira resistência. Vem um candle, fecha acima. No rompimento dele, parcial 100 pontos. E ele chega a fazer 425 pontos. Novamente, forma uma resistência aqui e um suporte aqui. Se fechasse aqui acima, seria mais compra. Como ele vem aqui e fecha, olha o suporte anterior, esse candle aqui fecha abaixo do suporte, entrada. Quantos pontos? 400 pontos. Então, a pergunta que você deve responder é o quanto você vai estar satisfeito com o lucro que o mercado está te oferecendo. Você fez R$ 150, você vai ter a disciplina de guardar esses 150 e desligar o computador? Sair de frente do gráfico? Tem muita gente que ganha esse lucro e depois, em seguida, devolve para o mercado. Então, se você quer crescer o seu capital, põe essa meta, 150 por dia, e coloca na mente, se você tiver 20 dias positivos, descontando os dias negativos, você vai ter um rendimento de 2.000 a 2.500 por mês. Porque a gente não pode ignorar que tem dia que vai dar loss, tem dia que vai ser negativo. E os dias positivos te dão suporte para você aguentar os dias de calor. Então, coloca essa meta, R$ 1.000, 150 por dia, bati o objetivo, sai fora. Essa estratégia que eu estou passando para vocês é possível, dá para fazer e você vai crescer muito. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e entra aí no grupo do Telegram. Todo dia no grupo do Telegram do Alfa, nós estamos dando dicas de entradas, de oportunidades para que o trader possa conseguir lograr êxito. Essa metodologia que eu estou ensinando a vocês está dando resultado na vida daqueles que estão nos seguindo. Beleza, galerinha? Até o nosso próximo encontro.